A alegria e a esperança façam parte da sua vida, também do seu cotidiano. Nós somos convidados pela igreja, pela palavra de Deus, a vivermos a experiência da comunhão e da unidade. É muito importante para nós vivermos esta comunhão e a unidade, mesmo diante de uma questão da diversidade. O que significa isto? Olha, eu tenho um pensamento, você tem um pensamento diferente, nós olhando para a nossa realidade, a minha vida foi constituída de uma forma, a sua também constituída de uma outra forma. Dentro da igreja existem várias pastorais, existem vários movimentos. Cada pastoral e cada movimento tem uma espiritualidade, tem uma proposta, um objetivo de poder fazer com que realmente a comunidade possa caminhar. Qual que seria a grande dificuldade que a gente se encontra diante das comunidades? É a pessoa achar que a sua pastoral, o seu pensamento, ele seja de fato único. E então, por isso, não aceita o pensamento do outro, não aceita a proposta do outro. E o mais interessante que a gente observa é que não é uma coisa que se senta à mesa e conversa para poder caminharmos juntos. Em algumas vezes é marcado até mesmo por raiva, por ódio, a não aceitação do outro. Por exemplo, nós temos o Concílio Vaticano II, que foi um grande Pentecostes na igreja, grandes mudanças de vivência, para que a igreja estivesse cada vez mais próxima do povo. Hoje nós encontramos pessoas que são contrárias, que não aceitam de forma nenhuma o Vaticano II. E sabe o que é mais interessante? Não tem conhecimento do que é o Vaticano II. Então a falta de conhecimento faz com que a pessoa possa, talvez numa leitura que fez na internet, ou ouvir um comentário, alguma coisa assim, e ela toma como sendo uma grande verdade. Então eu gostaria de trazer presente o que São Paulo fala aos coríntios, porque na comunidade de Coríntios também já havia essa discussão. Uns diziam assim, olha, eu sou de Saulo, ou seja, de São Paulo. Outros diziam assim, eu sigo a espiritualidade de Apolo, que é muito interessante. A outro dizia assim, eu sigo Cefas. A outro dizia Jesus Cristo. Paulo diz assim, por acaso eu, por acaso Apolo, por acaso Cefas fomos crucificados por você? Não, todos nós somos de Jesus Cristo. Enquanto não tomarmos consciência no nosso interior que todos nós somos de fato de Jesus Cristo, nós não caminharemos bem. E com isso pode acontecer entre nós muitas divisões. E com isso, sem que a gente se dê conta, porque a gente se fecha diante de uma situação, nós estamos dando contra-testemunho do Evangelho, contra-testemunho da fé. Por isso, então, é muito importante que a gente reconheça, vivencie a experiência da igreja, da fé, com as nossas espiritualidades, nossos jeitos de ser, mas que a gente saiba que não é a única, mas que a forma para poder chegar ao Senhor, ela é diversa. Por exemplo, os retiros. Nós temos retiros inacianos, nós temos retiros que tem das oficinas, nós temos retiros dos monges. Então, se vai multiplicando as espiritualidades, são diversas, mas nunca nós podemos dizer que esta está certo e que as outras não. Senão nós formamos guetos e nós, de fato, sofremos bastante. Então, por isso eu gostaria, nesse momento, de fazer assim a você um apelo à unidade, à comunhão entre nós, que a gente não pudesse viver a fé, o Evangelho, a igreja, pelo achismo, ou porque eu escutei alguém falar, mas que de fato a gente consiga entender, porque na verdade a igreja, ela é conduzida não é por mim, não é por você, mas é pelo Espírito Santo. Ele é que de fato cria a unidade. E veja que o mesmo Espírito Santo, ele dá a nós uma diversidade incrível de dons, incrível de carismas. Então, por isso, é importante para nós que a gente possa vivenciarmos essa experiência dos carismas, dos dons, da unidade,
para que a gente possa realmente testemunhar com a nossa vida a fé. Então a igreja, a fé, o reino de Deus não é o que acho, porque senão a gente pode ser contra-testemunha e com isso muitas pessoas poderão não vivenciar em profundidade o reino de Deus que está acima de tudo isso. Então por isso é importante para nós ao reino de Deus, a nossa vivência, a nossa comunhão, porque Deus nos ama e Deus nos quer bem. Que a alegria, a esperança e a vida faça parte da sua vida, também do seu cotidiano, para que juntos possamos testemunhar com a nossa vida a fé, o amor e a bondade. Muita paz para você e que juntos, sobretudo você que participa de qualquer pastoral, de qualquer movimento, que na alegria possamos servir o Evangelho, nunca com violência, com raiva, com ódio, dizendo está errado isso, isso é coisa, às vezes até dizendo que é do demônio. Não, vamos deixar isso de lado para vivenciarmos a experiência da fé, da unidade e da comunhão. Com certeza nós vivenciaremos muito melhor o Evangelho, a fé para a construção de um mundo cada vez melhor. Muita paz, muita unidade a nós para juntos anunciarmos o Evangelho, a fé e o amor. Deus te abençoe e te guarde. Amém.